Então, bom dia, gente. Obrigado por terem topado aqui fazer esse nosso segundo bate-papo aqui do nosso curso de formação. Muito obrigado por vocês terem topado. Eu estou com 3 cursistas do nosso curso de Botânica Dialógica. E aí eu queria começar, vamos a essa questão, mas primeiro as damas. A Iris, vamos começar com a Iris. Bom dia, Iris, obrigado por ter topado. Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia, colegas também. Meu nome é Iris, como o João falou, eu sou de Mato Grosso, né? Moro em Cáceres, que é no Pantanal Mato Grossense, né? Uma cidade turística que tem bastante pescadores e pescadoras também, né? Então, tem como uma das principais atividades o envolvimento com a pesca. Então, é desse universo que eu falo, daqui de Mato Grosso. Obrigado, Iris ou Wanderson. Bom dia a todos e todas, né? É com imenso prazer e satisfação, né, que eu recebi esse convite. E eu sou do Distrito Federal, sou de uma cidade periférica chamada Braslândia, que ela já faz divisa com Goiás, e trabalho enquanto professor. Hoje eu estou vice-diretor de uma escola na zona rural, onde nós temos a modalidade da educação do campo, né? E onde nós temos a sexta maior cidade produtora de morango do país e a maior produtora do Centro-Oeste, né? Então, dentro desse contexto que eu vou abordar algumas nuances aí com relação à dinâmica que acontece nessa região. Obrigado, Inaldo. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Inaldo Ferreira. Eu sou da região metropolitana de Recife, de um município chamado Abreu Lima. Eu sou professor de Ciências e Biologia, atuando tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Tá ótimo. Então, já vou continuar com o Inaldo. Inaldo, me fala um pouco mais sobre essa sua prática em relação a saberes populares, saberes tradicionais. Bem, a prática do saber popular, ela surgiu. A prática do saber popular, ela surgiu o seguinte: o município de Abreu Lima tem em torno de 110 mil habitantes e é a cidade mais evangélica do país. E aí eu observava constantemente a questão da intolerância religiosa, porque quem se designava membro de fé de matriz africana era tolhido naquele momento, né? E aí veio o grande desafio. Como eu sou professor de biologia e ciências, vou trabalhar direitos humanos com a questão de tolerância religiosa, né? Diante desse conflito de uma cidade. Tanto que praticamente 70% dos estudantes eram evangélicos, de igrejas pentecostais. E aí veio esse desafio. Como é que eu vou trabalhar biologia dentro com esse recorte de direitos humanos? E aí foi a ideia da professora de geografia que trouxe uma vez um chá, para fazer um chá com a França. E aí me comoveu bastante. Que tal eu trazer a questão da etnobotânica para aqui? Logicamente que eu não podia atuar na linha de frente, já provocando, né, das plantas sagradas do candomblé, porque minha vertente é essa, trabalhar a planta tanto na ação medicinal quanto litúrgica dos povos de terreiro. Então, seria muito audácia minha eu provocar nessa situação. Então, o que eu fiz? Eu pedi várias plantas medicinais que eles trouxessem dos quintais, porque como são áreas periféricas, é muito comum, né, os pais cultivarem plantas medicinais nos terreiros, né, nos seus quintais. E aí eu elenquei várias plantas, só que somente eu sabia, cada planta daquela tinha um uso medicinal, mas também tinha um orixá regente e tinha uma conotação dentro do candomblé. E aí eles trouxeram essas plantas, a gente fez a identificação, e aí eu fiz o questionamento. Vocês sabiam que essa mesma planta que os pais de vocês utilizam para curar uma dor de barriga, por exemplo, é o mesmo que os povos de terreiro cultuam para os seus orixás? E aí vê aquele espanto, né? Todo mundo parou, ficou estarrecido. Não sabia. E aí foi que eu comecei a enveredar pela questão do candomblé. Eu digo, viu que vocês fazem uso da planta, né? Para curar uma dor de barriga, para curar, né, uma dor de cabeça.
E o mesmo povo de terreiro usa essa planta, apenas uma canalização diferente. E aí eles acordaram. Se eu uso a planta, porque o povo pentecostal tem mania de demonizar a religião afro. A gente sabe isso, é notório, né? E aí eu disse, olha, vocês incorporaram alguma entidade, incorporaram algum orixá, porque tomaram ou fizeram uso da planta? Não. A mesma coisa dos pais de vocês. E aí veio despertar dessa curiosidade, né? E aí eu comecei a trabalhar. A gente buscou, pedi para pesquisar, né, a planta que eles utilizavam em casa com o orixá regente. E fazia aquela casadinha. E aí a gente começou a construir, né? E veio também do princípio de uma aluna, terceiro ano, ela cursou todo o ensino fundamental, do primeiro ao oitavo ano, na escola. Quando chegou no terceiro ano, Ana Beatriz disse que os pais eram de matriz africana, eram Baba e a Lorixá. E aí você viu, né? Ela foi totalmente excluída dos trabalhos escolares, ela foi segregada, os amigos todos se afastaram. E aí eu disse, e aí ela desistiu. Ela desistiu. Aí eu pensei, já que estou trabalhando, que tal resgatar a Ana Beatriz? Posso usar o nome porque ela já, né, já é adulta, já dá palestra sobre isso. E eu trouxe a Ana Beatriz para trabalhar comigo dentro da escola. E ela assumiu esse desafio. E aí a gente começou a trabalhar, né? Para encurtar mais o assunto. Começou a trabalhar com a gente, com as plantas. E aí eu disse, que tal a gente pegar essas plantas, fazer uma herborização e construir um herbário? E aí a gente construiu um herbário que se chama Zumbi dos Palmares. Esse herbário, ele tanto virtual, tá lá, Zumbi dos Palmares, quem quiser acessar, pode acessar, herbário virtual Zumbi dos Palmares, como ele é permanente dentro da escola. E aí a diretora conseguiu uma sala para mim, com a climatização adequada, para eu poder colocar esse herbário dentro da escola, né? E aí depois a gente começou a trabalhar, e aí ele fez, vamos construir um jardim sensorial também? E aí a gente construiu um jardim sensorial com as plantas do povo de terreiro. Logicamente que não foi fácil, foi um trabalho de quase 8 anos para se chegar a esse resultado, né? Porque trabalhar essas questões, né, muito conflitantes de intolerância religiosa, de preconceito, de discriminação, desconstruir não é fácil. E aí a gente fez um trabalho muito bacana e hoje sou muito feliz, né, por ter construído esse espaço, né? Hoje, sociólogos, historiadores vão lá visitar o herbário. A gente trabalha com a composição química das plantas. O professor de química vai lá, coleta a planta, faz a composição química. O professor de geografia pega a planta, faz a distribuição geográfica por onde houve a diáspora lá, do povo africano. Então, é muito interessante essa construção. E aí, o desafio não é fácil, né? Muitos desistem no meio do caminho porque a gente, por desafiar certos padrões, a gente recebe uma pressão muito grande, né? E aí diz, tá aí o professor Hinaldo que está trazendo a religião demoníaca para dentro da escola, que está trabalhando a questão do povo de santo para dentro da escola, dentro de uma cidade que tradicionalmente é evangélica. E aí, para desconstruir, não é do dia para a noite. Então, foram 8 anos para poder construir essas nuances e ter esse saldo positivo que eu acho dessa construção desse herbário, né, e desse jardim sensorial, né? E hoje Ana Beatriz se enveredou, caminhou, está fazendo sociologia, né? E aí eu fico muito feliz por essa construção e é isso que eu tenho que dar minha contribuição para vocês, da questão da etnobotânica com recorte em direitos humanos, porque o desafio é você transversalizar uma situação, né? Como é que eu vou trabalhar biologia dentro de direitos humanos? Mas é possível. E aí eu fiz esse trabalho bacana que hoje eu venho colher frutos com ele. Nossa, muito bacana, Hinaldo, muito bacana. Aí, queria ouvir um pouquinho do Wanderson agora. Eu vou só apresentar aqui o que é Braslândia, rapidinho, só para vocês terem uma noção. É só um slide, tá? Coisa rápida. Tranquilo, pode ir. Você está conseguindo apresentar? Sim, só um Sim, minutinho. tá. Todo mundo tá vendo aí? Opa, sim. Então, olha só, como eu vou...
falar do que é esse campo, né? Então, nós temos esse retângulozinho em Goiás, onde é o Distrito Federal, e aí a minha cidade, Braslândia, aí no círculo amarelo, para que vocês entendam o tamanho que ela é, ou seja, a dimensão que ela tem, e o quão ela tem interferências assim no Brasil como um todo, né? E mais uma vez eu uso a imagem da mão de uma mulher negra coletando esses morangos, tá? E aí eu vou falar da dinâmica botânica entre o morango, o cerrado, pinheiros, eucaliptos e a educação do campo, tá ok? Eu vou tirar aqui só para vocês se situarem, que é melhor eu olhando para todos. Ótimo. Gente, é o seguinte, um dos grandes desafios, principalmente com relação à pandemia, eu vou focar mais nesse aspecto, foi nós sairmos de uma realidade em que nós temos trabalhadores no e para o campo, e hoje nós vemos esses mesmos trabalhadores dentro de uma educação escolarizada. Primeiramente, são produtores do morango que vivem para o morango, que fazem tudo em relação ao morango, são pessoas que vivem em áreas arrendadas, assentamentos, enfim, que levantam cedo e vão dormir tarde, à luz de lampião, para poder garantir a sua subsistência, né? E quando a educação escolar ela veio com esse ensino remoto, aqui no Distrito Federal nós temos uma plataforma que é a Escola em Casa, não conseguiu atingir essa comunidade. Cerca de 30% da escola, hoje a escola conta com 1.001 alunos. Cerca de 30% apenas tem acesso à internet, né? Então, os outros 70%, ou seja, 700 alunos, pegam material impresso na escola. Desses 70%, muitos não têm condições de ir até a escola. Por quê? Não tem transporte, que é um dos grandes problemas, um dos grandes entraves da educação do campo, seja ele o escolar ou o coletivo. E com isso, o governo ele teve que propor veículos particulares que pudessem fazer esse trâmite, né? Só que de forma mensal e não quinzenal, como a gente propõe. Então, o aluno fica meio que equidistante dessa realidade. E aí, para eu hoje estar à frente de uma escola, eu preciso entender concretamente o que é essa minha escola, né? Quais são os saberes que essa escola possui para que eu possa trabalhar baseado nisso, né? E aí eu vou para o lado botânico. São pessoas, por exemplo, que coletam o morango e vão vender morango na rua, na beira, nas estradas, né? Hoje nós temos uma BR, que é a 080, que passa por Braslândia, é recente, mas que hoje tem dado frutos com relação principalmente à venda, à comercialização. Até então, eu leigamente só sabia que o gênero é Fragaria, né, do morango. Eu apenas sabia que tinha uma espécie de morango, beleza, ok. Só que através do inventário, através da comunicação com a comunidade, percebi que lá eles cultivam 5 espécies, 5 variedades, na verdade. E dessas 5 variedades, 3 têm o fotoperíodo, ou seja, elas podem ser cultivadas ao longo do ano inteiro. E nós temos 2 que não, que são de períodos curtos. Então, e além disso, ainda tem a questão de algumas variedades serem ilegais, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, assim, o Brasil utiliza 50% de sementes mudas ilegais. E eu não sabia disso. Entendeu? Porque essas mudas, geralmente, elas foram produzidas lá na Califórnia. Os países aqui da América do Sul fazem esse trâmite, né, com o Brasil, e o Brasil acaba produzindo. Uma das coisas que, junto com a Emater, por exemplo, e essa conversa e diálogo com esses estudantes, foi falar o seguinte: por que existem morangos doces e por que existem morangos azedos, né? E aí o discurso era, porque existe uma adubação diferenciada, porque o método de irrigação é diferente e tal.
Isso eu estou falando em forma científica, mas a partir do momento que eu conversei com as pessoas que é do campo, no campo para o campo, viraram e falaram, é o seguinte, com agrotóxico e sem agrotóxico. Simples assim. Entendeu? Você usou bastante, meu irmão, vai ficar aquele morango maior, aguado e sem aquela cor vermelha mesmo. Porque geralmente eles coletam quando o morango já está entre 50% e 70% já com aquela parte avermelhada, né? Então tem toda uma logística. E aí, observando isso, a gente começou a notar que o porquê desse morango. E esse morango ele foi trazido através da colonização japonesa, que veio de São Paulo para cá, né? Então, quem são os donos da terra? São os japoneses. Então, aqui em Brasília, a gente fala assim, eles são realmente os senhores feudais, tá? Por que eu digo isso? Porque chega a ser um trabalho escravo, tá? Quando você vai a fundo, você observa que dentro da plantação, por exemplo, eles têm direito a 30%. Então, se você produz, antes da pandemia, 300 caixas, e ele poderia usufruir de 90, com a pandemia, dessas 300, caiu-se para 28 a 30 caixas. Então, assim, e ele vai usufruir de 9 caixas no máximo. Ou seja, ele está pagando para trabalhar, vamos assim dizer, né? E aí, beleza, temos a topografia da região. Aqui é a área mais alta do Distrito Federal, cerca de 1.000 metros. A internet vai chegar como? Sendo que nós temos eucaliptos e temos pinheiros, que são plantados assim a rodo, até porque é consumida a madeira, aquela coisa toda, inclusive pelos próprios estudantes da escola, né? Porque muitos não têm fogão elétrico ou fogão a gás e é fogão a lenha, então tem que fazer o corte para poder utilizar, fazer aquele desinfetante de eucalipto e etc. Então são várias estratégias que são utilizadas. E aí a gente ficou pensando, meu Deus, e o cerrado? E a questão do cerrado? Como é que eles lidam com tudo isso? Nós temos aí eucalipto que vem da Austrália, nós temos pinheiros que vem da costa da América todinha, pegando desde a América do Norte para cá. E no caso da araucária angustifolia, nós temos ali a região do sul bem estabelecida. Nós temos o morango que veio da Europa, né? Um dos maiores produtores está lá na França. E aí, o que é isso dentro desse contexto, desse mundinho chamado Braslândia e dentro da escola? O que eu vou fazer com toda essa informação, né? E foram os próprios alunos que responderam. Então, assim, eles quem nos respondem a partir desse diálogo, desse ciclo de cultura, como Paulo Freire sempre defendeu, quem nós somos, por que estamos aqui, o que nós queremos com essa educação sistematizada, né? Então, assim, e esses saberes eles trazem, porque muitos vieram do Nordeste. Muitos trabalhadores, hoje, vieram do Nordeste. É um êxodo que eu não sei nem falar que seria esse êxodo, porque muitas vezes saíram de cidade e vieram para o campo, né? Enquanto outros saíram do campo, foram para o campo, da Caatinga, do sertão mesmo, né? Eles têm história para contar com relação a isso, do uso de plantas da Caatinga, né? Ou plantas paralelas ao cerrado que adentram um pouco o Nordeste, né? E aí a gente ficou assim, meu Deus, e agora o que fazer com toda essa sabedoria, com todos esses conhecimentos que esses estudantes têm com relação a tudo isso? E aí, como lidar com isso? Né? E a partir desses ciclos de cultura e a partir das sextas-feiras da troca verde que a gente sempre fez, hoje não, devido às atividades remotas, né? Mas eles sempre levam as cestas lá para a escola, falam assim, diretor, olha, não tem um projeto, mas estou trazendo aqui as cestas para que a gente possa continuar com o projeto e tal, e descreve qual é o tipo de abobrinha, qual é o tipo de espécie, qual é o tipo, para a pessoa saber o que está acontecendo ali, que se tem agrotóxico, se não tem, ou seja, um conhecimento muito mais além, né? E aí, com isso, a gente pôde debater, sim, todo o histórico. Isso é desde dos anos iniciais, gente. Eu não estou falando assim só da EJA, daquelas pessoas que já têm toda uma sabedoria, não. São as crianças que muitas vezes chegam para a gente e falam, professor, você sabia que tinha 5 variedades lá que a gente planta? Professor, você sabia que lá é assim assado?
Você sabia que o barbate-mão que eu tenho, que fica lá próximo lá da minha casa, minha mãe usa para isso, para aquilo outro? Você sabia que tem pau-terra, pau-ferro, pau isso, pau aquilo outro, não sei o quê? Então, assim, são eles que trazem toda essa dinâmica. E aí, com isso, o que nós fizemos? Enquanto professor de Biologia e Ciências e os demais professores, de uma forma transdisciplinar, vamos pegar esse conhecimento, vamos sistematizá-lo aqui dentro, vamos discutir fisiologia, anatomia, morfologia, ecologia, economia, educação financeira, relação de trabalho, exploração, socioeconomia, psicologia, tudo isso dentro desse contexto. E todas as disciplinas falaram, o que nem o professor falou aí, as disciplinas começaram a conversar entre elas, né? E a partir do momento que começou a conversar entre elas, nós começamos a entender quem é realmente a comunidade. E a gente se emociona, né? Quando a gente busca e quando a gente ouve, porque a gente só gosta de ser ouvido, muitas vezes. Mas quando a gente ouve, cara, o aprendizado, acho que transcende. E é basicamente isso. Nossa, muito da hora, muito da hora. Aí vamos ouvir um pouquinho a Iris agora também. Nossa, histórias maravilhosas, né? Quanta experiência. Então, a minha experiência, ela surge em casa, né, basicamente. Então, eu sou filha de agricultores, né, de pai que lidava com gado, então estava sempre ali permeando o cerrado, Pantanal. Meu pai era uma pessoa que era das cavalgadas, né, então que saía de um lugar para outro tocando gado, né. Então vem daí o interesse pela etno, né. Então aí fui para biologia. Então, eu sou bióloga, e aí fiz um mestrado também em ciências ambientais, e aí do mestrado vem essa redescoberta de quem eu sou e de qual a minha vocação dentro da biologia, né? Qual a área de paixão dentro da biologia. Então, aí eu descobri o etnoconhecimento, né? A etnobiologia, aí vem a etnobotânica, então a gente trabalha com essas vertentes. Então, no mestrado, eu trabalhei com a comunidade pantaneira, né, de pescadores, e aí fui lendo mais sobre o assunto, entendendo mais, e vendo esse potencial de conhecimento mesmo das comunidades, que às vezes, que aí entra a história das plantas, que eu atuo hoje também na minha instituição. Então, eu atuo no Instituto Federal, né, desde 2010, e aí vem atuando também com esse conhecimento e descobrindo também histórias dentro de cada ano letivo, de cada turma que perpassa pela gente, né, de toda essa história que envolve o etnoconhecimento. Então, com esses pescadores, eu descobri um pouco mais e levei para a minha prática também, que aí logo em seguida eu fui para o Instituto Federal, né, aqui em Cáceres, que tem uma vocação em agropecuária, e no primeiro ano a gente começa, porque no Instituto Federal a gente dá aula de tudo, né, de todos os níveis, vamos dizer, todas as graduações. Então, eu atuo no ensino médio, na época a gente tinha um pós-médio, né, que é em técnico em florestas, e também no ensino superior na engenharia, que é engenharia florestal, que é um outro curso que nós temos. Na época, então, em 2010, a gente tinha um outro curso que era com jovens e adultos, que é chamado de ProEja, né, que é um programa profissionalizante com jovens e adultos para ensino médio. E o curso é aquicultura, né, que já tinha sido a discussão antes da nossa entrada, por conta dessa questão de Cáceres ser uma cidade envolvida com a pesca também. Então, a gente tem muitos pescadores profissionais, artesanais, né? Então, pessoas que vivem realmente da pesca, que tem todo esse circuito. Então, é uma cidade turística, né? A gente realiza anualmente o Festival Internacional de Pesca, que é conhecido mundialmente. Agora, com a pandemia, não, né? Mas que envolve toda a cidade. E na época, né, assim, foi bem interessante que foi minha primeira experiência como diretamente em sala de aula, né, porque eu fui para o mestrado, atuei também no ensino básico, mas, assim, como profissional mesmo, atuando ali, concursada, né, fui para o Instituto Federal. E aí fui trabalhar com jovens adultos que eu não tinha trabalhado, não tinha essa experiência, tinha atuado só no ensino fundamental e no ensino médio. Fui trabalhar com jovens e adultos. Falei, agora, um grande desafio, né? Como trabalhar, porque a gente ouvia as histórias de outros profissionais, de outras experiências, né? Da dificuldade também desse público de estar nessa modalidade de educação formal, porque são pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras, né? Então tem todo um histórico, inclusive de afastamento da educação formal. Então a gente tinha senhoras e senhores que estavam ali há 20, 30 anos fora da escola, né? Desse ambiente escolar, acompanhando netos, inclusive, né, os netos estavam participando lá do Instituto Federal, no ensino médio, e eles também voltando
para essa nova realidade de educação escolarizada. E aí, conversando com os colegas, né, como é que é a turma, né, já que é um curso de agricultura, tem muitos pescadores, como é que é a comunidade, né? Então, a resposta foi, não, ninguém sabe nada de pesca, ninguém é envolvido com pesca. E aí, como eu já tinha um pouco dessa experiência de convivência com os pescadores, né, então, aí, a gente conversando, dialogando, os próprios estudantes, assim como o Wanderson falou, eles foram mostrando o seu conhecimento, né, dizendo a partir da disciplina, que era de educação ambiental e conservação do ambiente e tal. Então, eles foram dando sinais dos conhecimentos que eles traziam de casa, né? Então, era bem interessante, porque a gente tinha, na época, né, pessoas já bem de idade, né, já senhoras e senhores, e jovens também, a faixa de 20 anos, né? Então, foi bem interessante a troca. E aí, nós trabalhamos com peixe, o que envolve o peixe, né? Daí surge a minha paixão dentro da biologia, que é, além da etnobiologia, a alimentação. Porque eu atuei nessas comunidades, eu vi, né, e a gente vê em casa quanto é sagrado a alimentação, né? Então, é importante a gente saber da origem, de como que é manipulada, as receitas que envolvem, né, que envolve conhecimento, inclusive, dessas comunidades, esse momento de observação, experimentação, que começa em casa, começa na cozinha. Então, a gente começou a trabalhar com esses conhecimentos, envolvendo o peixe, né? Então, qual é a espécie do peixe, os temperos que são utilizados, quais são os pratos, com quem que aprendeu, como é que é feito lá na beira do rio, em casa, como que isso reúne as famílias, né? Associando com o conhecimento da ciência também, né? De uma outra ciência, que é essa formalizada. Então, aí a gente desenvolveu um trabalho bem interessante, a partir dessa experiência em sala de aula da disciplina, eles e elas começaram a apresentar os seus trabalhos, né, suas receitas, no Festival Internacional de Pesca, então eles se sentiram super valorizados, que até então ninguém havia, assim, né, assim não se falava tanto na educação formal desses conhecimentos que eles traziam de casa. Todas essas estratégias, essas histórias que envolvem a pesca, da importância da vegetação da beira do rio, como é que essa vegetação ela está relacionada com a vida do peixe, né? Quais são os estratos que o peixe ocupa, né? Então, são vivências que eles tinham e foram trazidas para a sala de aula e dialogou muito bem, aprendi muito com essa turma. E aí saio para o doutorado, né? No doutorado eu trabalhei com comunidade quilombola, então eu trabalhei a questão da alimentação, então daí já veio a minha paixão, falei, eu quero trabalhar no doutorado com alimentação, com segurança alimentar, né, de comunidade, então inicialmente seria indígena, e depois foi para quilombola, né, então a gente trabalhou aqui, atuou em Vila Bela, então a gente trabalhou esses conhecimentos que envolvem alimentação, tanto da floresta quanto do cerrado, das áreas úmidas, né, e de outros conhecimentos que vêm, que trazem com a questão da roça, né, então foi um trabalho bem interessante, que aí aumentou mais ainda a minha paixão. Quando eu retornei, eu falei, não, é isso que eu quero trabalhar dentro da biologia, e aí vem os desafios também, né, então a gente enfrenta os desafios de trazer uma proposta nova, a gente dialoga, atuo com o ensino médio nos terceiros anos, e a gente sempre trabalha com a questão da alimentação. E quando fala que vai trabalhar na alimentação, eles já querem apresentar receitas, já querem pensar em um monte de pratos. Então, a gente dialoga sobre os pratos de preferências e começa a trabalhar, então, da onde que veio aquele alimento, qual é a base daquele alimento, qual é a história envolvida, da onde surgiu o centro de origem daquele alimento, como é que ele percorreu até chegar nos dias de hoje, fazer parte da nossa alimentação e ser seu alimento preferido, né? Como é que é isso no contexto familiar? Então, é dessa forma que a gente trabalha, né? Então, que envolve a reprodução, todos os aspectos da biologia ali envolvidas, né? E, paralelo a isso também, a gente desenvolve outras atividades como extensionistas, né, no Instituto Federal, que é uma das vocações do Instituto Federal também, fazer projetos de extensão, que são os FICs, né, que são cursos de formação inicial e continuada, e quando a gente fala de alimentação, chama as pessoas, né, então, assim, se interessa. Então, a gente tem atuado com mulheres em situação de vulnerabilidade, através de 2 projetos que nós tivemos aqui na instituição e continua, né, que um deles é o programa Mulheres 1000, que hoje não tem mais esse programa, mas foi uma ideia inicial de trabalhar com mulheres, inclusive a experiência surge no Nordeste, né, exitosas, inclusive, várias experiências exitosas, e é claro que como programa que vem, né, do governo federal, tem as suas falhas também, mas a gente conseguiu desenvolver com comunidade, com mulheres, né, que têm essa vocação também de pescadoras, que tinham dificuldades, inclusive, de atuar no mercado de trabalho, porque uma das ideias do programa é a atuação no mercado de trabalho, fomento à renda a essas mulheres. Muitas delas são chefes de família, a maioria delas são chefes de família, são as que mantêm as suas famílias, seus filhos, né? Muitas são mães, né, que criam seus filhos sozinhas, né?
A gente não pode falar mais o termo mães solteiras, mas são mães que estão ali, né, no dia a dia, lutando para a sobrevivência de seus filhos, netos, né, inclusive, sobrinhos, que cuida dessas famílias. Então, a gente, a partir delas também, dessa vivência, surge esse curso relacionado à alimentação. Então, que a gente também dá essa formação técnica, né, do que o mercado exige, mas também trazendo nessa formação técnica os conhecimentos que elas têm em relação aos alimentos, né. Então, o turista, quando vem aqui, ou outras pessoas, eles querem provar o peixe que conta a história da cidade, né. Então, elas, nada mais do que elas contarem essa história, né, porque elas que estão ali no cotidiano, né, então, tipo, na beira do rio, que convivem com esse ambiente envolvendo a pesca, né, que aí envolve, claro, não só o peixe em si, que é um animal, né, que a gente falou, debateu muito nas aulas a questão dos animais, mas as plantas também, né, então elas visualizam as plantas como fundamentais para a manutenção da vida, né, inclusive outros alimentos, né, que são feitos e que precisam das plantas. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, né, e aí foi um trabalho bem interessante, bem legal, porque elas sentiram, era notório, assim, a primeira vez que a gente trabalhou com 100 mulheres, a primeira experiência, a gente foi uma loucura, 100 mulheres ao mesmo tempo, porque era o critério do programa. Então, a gente trabalhou com um bairro bem vulnerável, ribeirinho aqui, então foi notório, assim, a primeira vez que elas chegaram na instituição, que a instituição, inclusive, para elas era algo que nunca seria possível de ser acessada, porque, historicamente, ela é vista para um outro público, né, que vá atrás de vestibular, enfim, então era um espaço que elas nunca imaginavam estar ali também. Então, tem essa questão da instituição, dessa barreira que é a instituição. E a instituição fica ao lado, né? A nossa instituição é uma escola fazenda, fica ao lado dessas comunidades. Então, elas chegaram ali, muitas histórias, né, muitas histórias de vulnerabilidade de todos os aspectos que vocês imaginarem, desde a violência física, psicológica, né, todos os tipos de violência contra a mulher. Então, os relatos eram cotidianos, né, nesse sentido, dessa desvalorização. Só para vocês terem ideia, um dos bairros que a gente atuou, existe toque de recolher para a mulher, então a violência contra a mulher aqui é bem evidente, então elas relatavam, então até foi um ajuste, né, dialogar com elas, qual o melhor período para elas estudarem, que não poderia ser à noite, né, então por conta dessas questões sociais aí. Então, foi bem legal, e aí elas fizeram, no final, uma amostra gastronômica com todas as receitas que envolvia os elementos do Pantanal, então, o peixe, a banana, a farofa de banana, né? Foi muito legal. Elas fizeram, em média, de uns 10 a 15 pratos, desde salgados, doces e bebidas, né? Então, para mostrar esse potencial de conhecimento que elas têm, que vinha de suas mães, de suas avós, e que estava ali no cotidiano. Então, o peixe é uma proteína fundamental, né? Então, os elementos da roça são cultivados nos quintais e são produtos que garantem a segurança alimentar para essas mulheres e essas famílias. E depois a gente desenvolveu agora um último trabalho, que foi com derivados de leite também, que foi uma iniciativa de um grupo de mulheres. Essas mulheres têm desenvolvido, foi bem legal, porque após o curso, né, elas estimularam ainda mais a questão da solidariedade entre elas. A partir do derivados do leite, a gente trabalhou com elementos da biodiversidade da flora também, então, próprio cumbaru, né, doces com cumbaru, com outros produtos do Cerrado, do Pantanal. Então, elas criaram receitas, inovaram em receitas bem interessantes também, então, dessa questão alimentar. E hoje, elas têm um projeto que é chamado de Mulheres Solidárias, onde elas reúnem as mulheres do bairro, né, então, esse grupo é formado em média de 15 mulheres, e elas buscam a segurança alimentar das famílias mais vulneráveis ainda em seus bairros, né, em suas comunidades. Então, e agora elas nos procuraram para propor um projeto também relacionado à agricultura urbana, para desenvolver os seus quintais, que são espaços pequenos porque são casas populares, né, mas elas querem porque elas visualizam a questão da segurança alimentar das suas famílias e também possibilidade de renda num momento tão difícil. Então, esse grupo ele tem se fortalecido nesse momento da pandemia, né? Falando um pouco mais dessa experiência das mulheres, que é meio xodó, assim, né? Que é algo que a gente gosta de trabalhar. Mas no ensino médio a gente também está com essa vertente, né, de trabalhar com alimentação, centro de origem, porque o PPC, né, ele envolve os conhecimentos que estão relacionados à evolução, à reprodução, genética e ecologia. Então, a gente vai trabalhar com o alimento, percorrendo essas áreas aí. Então, o grupo, esse momento é bem difícil, porque pela pandemia a gente tem que se reinventar,
Então, a gente está trabalhando basicamente com o que eles conhecem e principalmente com os quintais, que é a experiência da engenharia florestal, que a gente está atuando a taxonomia, que só de falar do nome, já muitos alunos não querem nem fazer a disciplina, né, porque o nome já assusta, mas a gente tem tentado familiarizar a importância da botânica, a importância do ensino da botânica, né, inclusive visualizando, vislumbrando outras áreas dentro da botânica que não o uso dos recursos madeireiros, né, que é muito visado. Quem entra na engenharia já pensa plantar madeira, né, ganhar dinheiro com madeira. Então, a ideia da disciplina também, assim como outras que existem no curso, é mostrar essas outras possibilidades da botânica, né, também, não só como fonte de renda, claro, né, que é um dos objetivos deles, mas também como questão de conservação, de obtenção de alimentação, né, como que isso é importante no nosso cotidiano. Então, como a pandemia nos distanciou presencialmente, a gente vai trabalhar com os quintais agora, né? Então, a gente já está movimentando o grupo lá, a gente está, eles estão falando de como que é a composição desses quintais, para eles para eles visualizarem também a importância desse conhecimento. E a ideia dos quintais também é aproximar as famílias, porque a nossa instituição, ela tem alojamento. Muitos estudantes ficam 6 meses, 1 ano na nossa instituição, então demoram esse retorno para casa. Lembrando que a nossa instituição, ela recebe alunos de todas as regiões de Mato Grosso e fora do estado também, né? Então, de norte, do Pantanal, ali do Cerrado, mais ao sul de Mato Grosso, né? Então, a gente tem esse encontro também de conhecimentos dessas áreas que eles vivem, convivem, né? Dos seus familiares, muitos deles produtores da agricultura familiar. Então, a troca é bem interessante, assim, é bem rica mesmo, trabalhar com esses estudantes, que eu acabo aprendendo mais com eles, né, do que eles comigo. Então, a gente tem essa troca mesmo entre os conhecimentos, do que eles já sabem, né, então, a ideia é valorizar, então, partindo lá da minha origem mesmo, né, então, minha origem mais simples, né, então, que a gente também, né, meus pais me ensinaram essa importância dos quintais. Então, eles percebem também o quão é importante esse quintal. E até mesmo quem estava na vila, né, já procurou achar uma área verde, uma área que tem alimentação. Então, assim, foi muito legal. Desde o ano passado, a gente tem trabalhado nessa perspectiva em relação ao uso dos quintais, né? Desse conhecimento dos quintais e dos alimentos de preferência. Então, esse é um pouquinho da experiência que eu tenho em relação ao Instituto Federal, né? Que é a minha atual casa, né? De trabalho, que é mais que trabalho, né? É um trabalho que é para a vida mesmo, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com esse público, principalmente com comunidades que a gente acaba identificando, né, comunidades quilombolas, agricultores familiares, nessa nossa troca nesse nosso diálogo, né, indígenas, inclusive, né, então tem vários indígenas que vêm da região da fronteira Brasil-Bolívia, ou do norte do estado também, então a gente tem aqui o grupo Riquibatsa, Chiquitano, né, que procuram a nossa instituição também para essa formação, para essa educação formal, e a gente acaba trabalhando com a educação para a vida. Nossa, muito, muito legal, gente. Vocês têm uma trajetória assim. Quero ser assim quando crescer, viu? A trajetória de vocês é muito importante. Eu acho que a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, de tanta coisa, que eu acho que vocês falaram tanta coisa, eu vou começar, eu acho que primeiro com a fala do Hinaldo, que ele trouxe a importância do ensino de biologia na sua inserção nos direitos humanos e na sua inserção com combate ao racismo, que eu acho que é uma coisa que os três trouxeram, que eu acho que é o valor da valorização dos conhecimentos tradicionais, ela vem muito ao encontro disso, né? E aí vou voltar para o Hinaldo primeiro, para ele, como é que você vê essa importância, eu sei que você já trouxe isso, mas qual que você vê essa importância desse ensino de botânica, ensino de biologia, numa perspectiva científica, numa perspectiva de valorização do conhecimento científico, também valorizando o conhecimento tradicional, como ferramenta de promoção de direitos humanos? Primeiramente, tive que localizar a questão do que estava acontecendo, né? No espaço escolar. E o que era mais eminente era a questão da intolerância religiosa. Então, dentro da biologia, podia trabalhar dentro desse espaço. Então, eu maquinei muito tempo, né, remoendo, dessa provocativa. Como é que eu vou entrar dentro de um espaço científico, biologicamente, para trabalhar direitos humanos, né? E aí eu disse,
outras pessoas dizem assim, isso é obrigação de quem trabalha com direitos humanos, professor de sociologia. Mas aí essa provocativa foi muito forte, né? E eu precisava trabalhar porque eu via alunos lá na ponta sofrendo, né? Com discriminação, com intolerância religiosa, e eu precisava trabalhar, né? E aí foi quando veio aquela questão de colocar ao mesmo tempo a questão da intolerância, né? Por a cidade ser em torno de 70% a 80% totalmente evangélica, os alunos hostilizados porque professavam a fé de matriz africana, e a provocativa veio muito forte, né? E por quê? Apesar da minha formação ser tudo em biológica, mas eu sou professor, né? E professor tem que atuar em diferentes frontes de batalha, inclusive essa questão de direitos humanos, né? E aí eu ousei, porque é desafiador, né? Você ir por uma área, por uma vertente que não é sua, né? Uma área totalmente polemizada, uma área difícil de trabalhar, que é trabalhar com as minorias, né? Trabalhar com o movimento negro, trabalhar com o povo de matriz africana, e é muito difícil. E aí veio essa perspectiva de trabalhar cientificamente nesses dois momentos, de direitos humanos dentro da minha disciplina de biologia. Valeu. Wanderson? Eu acho interessante, dentro do contexto do Hinaldo, né? Por exemplo, eu tenho uma ancestralidade na Nigéria, né? Minha tataravó foi, infelizmente, trazida na condição de escrava, né? Ela o nome dela brasileirado foi considerado Maria de Fátima, mas na verdade era Amara Faiola, né? Meu bisavô, ele trazia toda essa questão do candomblé de Salvador, né, para aqui para Braslândia, inclusive, ele montou um terreiro aqui em Braslândia. Então, assim, então eu tenho essa vivência com relação a essa parte aí da questão da cultura, né, desde cedo, né? Sou filho de Oxalá Iemanjá e, assim, professo minha fé, e quando o Hinaldo traz essa questão, eu vejo realmente que isso acontece dentro das escolas, principalmente. Porque a escola em que eu atuo se chama Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis. Ou seja, é uma escola em que uma freira, tá, criou, ao lado ali da igrejinha, inclusive a freira está enterrada na igrejinha, não é no cemitério, na igrejinha. Nós temos uma santa, uma imagem que está na escola, doada por ela, e aí a comunidade, até então, no início, era cristã católica, né? Com o tempo, ela se tornou evangélica, né? Em sua maior parte, e aí, quando você vai falar sobre a questão da cultura negra como um todo, afro, misericórdia. Cara, é uma dificuldade muito grande, porque como você vai falar desses saberes tradicionais, por exemplo, trazidos pelas plantas, né, igual, por exemplo, da montagem de um herbário, que eu estou até agora boquiaberta, porque eu estou fazendo disciplina de doutorado, que é de etnobotânica. Inclusive, a minha temática é justamente essa. Qual é? Eu saber que plantas, por exemplo, utilizadas dentro dos terreiros hoje, os principais terreiros, vamos assim dizer, e o terreiro de meu pai, que realmente foram trazidas made in África, ou se elas foram adaptadas, ou a gente fez um jeitinho brasileiro de inserir determinadas plantas, por exemplo, devido à localidade. Por exemplo, na Bahia, nós temos alguns biomas ali, né? Ali é o forte do candomblé. Nós temos alguns biomas que nós tínhamos que adentrar algumas plantas. Aqui no Cerrado é a mesma coisa. Então, eu não tenho, por exemplo, dendezeiro, que é uma coisa comum. Aqui não é comum. Você vai para os terreiros, você não vê um pé de dendezeiro. E me desculpe, se um terreiro não tem um pé de dendezeiro, para mim não é terreiro, porque como se diz, candomblé sem folha não é candomblé. Entendeu? Então, para mim, e o candomblé para mim é tudo na minha vida, justamente por causa disso, que vem da folha. Eu sou botânico porque eu amo planta. E professor de biologia porque eu amo planta. Eu entrei falando que queria estudar planta. Entendeu? Fiz as outras disciplinas porque tinha que fazer, porque eu amo a biodiversidade. Mas esse desafio que você coloca aí, principalmente com relação a esse atrito comunidade, principalmente,
é uma coisa que a gente também enfrenta, sabe, aqui em Braslândia. E é muito desafiador, como você me falou, é desafiador você falar sobre uma coisa que está ali e que as pessoas não querem enxergar. Entendeu? Se fosse falar, vamos falar lá dos pinguins da Antártida, vamos falar lá do... É uma coisa equidistante. Mas você está falando de uma coisa que você coloca no seu prato. Uma coisa que você vai na pracinha e pede o acarajé da baiana, coloque lá o vatapá, quero quente, quero frio. Então, assim, é uma coisa comum. E aí as pessoas elas não entendem isso. Até, inclusive, teve até um tempo atrás, não sei se vocês viram, a questão do acarajé, os evangélicos utilizando, dizendo que era acarajé, o gospel. Né? Acarajé é um patrimônio nosso, entendeu? É um patrimônio de raiz, de matriz, entendeu? Não vem com essas histórias, não. Vamos respeitar, é como você falou, vamos respeitar cada um do seu quadrado, mas ao mesmo tempo vamos interagir de maneira respeitosa. E a escola é o ambiente para isso, gente. Não adianta. Na escola que surge tudo, inclusive traficantes, prostitutas, e etc. É na escola. Por quê? Porque a escola, ela marginaliza ao mesmo tempo que ela agrega. Né? E aí você vê, por exemplo, pegando só um link rápido, você vê muitas das travestis, trans e etc., vão para as ruas por quê? Porque a escola marginalizou, entendeu? Não terminaram nem o 5º ano. Então, assim, é uma realidade. Então, eu sempre falo, gente, a escola é o ponto inicial. E nós, enquanto formadores de opinião, principalmente, nós temos que ter esse olhar muito maior. Não ter medo, igual o Hinaldo falou. Não ter medo. É bater de frente mesmo, não de forma agressiva, né? Mas de forma que a gente consiga esse diálogo dentro da escola. E, por consequência, por ser uma miniatura do Estado, por consequência, puff, ela explode e aí o Estado começa a entender, opa, peraí, que bacana, que negócio é esse? Né? Então, a minha opinião assim, com relação a essa parte aí é bem nesse foco. Ótimo, ótimo. A Iris? Também compartilho, né, da opinião dos nossos colegas aqui, não é fácil, né, a escola, ela agrega realmente a diversidade, né, cultural que a gente tem, que representa um fragmento da nossa sociedade, né, e principalmente que nós temos aí crianças, como eu costumo dizer carinhosamente, né, que estão em processo de se conhecer, né, de se posicionar em relação à sociedade, então é importante a escola nesse sentido, né. Com relação aos direitos humanos, a gente está todos os dias, né, só esqueci de falar inicialmente, que essas nossas iniciativas, esses nossos trabalhos, eles envolvem diversas áreas, ele não é feito sozinho, não é só a bióloga, só a técnica, só o professor que está ali, mas envolve outras instituições, inclusive o Centro de Direitos Humanos aqui, de Cáceres, né, então a gente atua nesse sentido mesmo, de cidadania, do papel, falando mais especificamente das mulheres, né, do papel da mulher, da importância desse papel da mulher, inclusive como guardiã desses conhecimentos tradicionais que elas trazem, né, falando mais especificamente da alimentação, que é minha paixão, então é um conhecimento que vem da cozinha, né, então nessa minha trajetória, outra pessoa ser convidada para a cozinha significa que a outra pessoa tem confiança, né, confiança em compartilhar seus conhecimentos, né, e ensinar e mostrar como que ela aprendeu, né, então o respeito desses espaços, desses territórios. Então a escola, ela é uma oportunidade de reconhecer esses espaços, né, esses saberes, e de respeito a essa diversidade que nos é colocada ali dentro de uma sala de aula com 20, 30 estudantes, né, homens e mulheres, em processo de formação. Então, o direito humano, ele é fundamental, né, como a gente estava conversando inicialmente, até pelo processo histórico do nosso país, né, da nossa formação, que foi imposta uma cultura, uma religião, né, e foi negada a outras, né, então eu trabalhei em territórios aqui que eram considerados, principalmente na década de 70, como vazios demográficos, ou seja, espaços que não existiam pessoas, quando, na verdade, a gente tinha povos indígenas, quilombolas, muitos deles deixados, abandonados à própria sorte, sem nenhum direito humano, né, que está previsto na nossa Constituição, que é para todos, mas, na verdade, não chega a todos,
Então, dessas pessoas que hoje são a resistência desse processo, né? Então, essa resistência, ela chega também nas nossas escolas. Então, a gente tem aí filhos de quilombolas, filhos de indígenas, filhos de agricultores familiares, filhos de pessoas que viveram a vida toda no espaço urbano, né, com as suas religiões, as suas manifestações culturais. Então, eu acho que, acredito, né, que o papel da escola é deixar em evidência permitir, né, que essas pessoas se expressem e, principalmente, que haja respeito entre essas expressões, que cada um tem um olhar diferente sobre algo, sobre uma planta, né, como é que é a importância, como eles falaram muito bem, da questão do candomblé, a questão do negro, né, da negra, que está muito aí em pauta, né, sempre esteve na nossa sociedade, né, não preciso nem falar, né, porque a minha própria cor, ela já é uma marca, uma herança, né, eu costumo dizer que não é uma marca, é uma herança. Então, eu carrego essa herança, né, sem saber da minha história, diferente do nosso colega de Brasília, que sabe toda a sua trajetória, que é meu sonho de consumo, vamos dizer assim, né, saber da onde que eu vim, quem são meus ancestrais. Então, assim, da mesma angústia que eu compartilho, muitos dos meus estudantes também compartilham, porque foi negada, uma história que nos foi negada, né, negada ao nosso dialeto, a nossa forma de relação com o ambiente, né, que foi reconstruída nesse espaço, ressignificada nesse espaço, né, que é o Brasil aqui, né, que chama de Brasil. Então, a escola, ela é fundamental nesse sentido. E eu tento fazer um pouquinho disso na alimentação, demonstrando aí o que você come, muitas vezes você, né, tem o preconceito, mas não sabe que está comendo algo que é importante para outra cultura, é manifestado de uma outra forma. Então, essa é a nossa tentativa aqui também, enquanto direitos humanos. E assim, só para finalizar, deixando a importância, né, dessa troca, desse vai e vem de culturas aqui, é a questão da nossa própria valorização. Então, eu, enquanto carregando essa herança, então, sempre estive nos espaços de negação. E o primeiro espaço de negação que eu visualizei foi a escola. Quando eu fui para a escola, a primeira vez na escola, eu fui vista como diferente. Então, eu fui criada numa cidade, né, que foi um espaço ocupado pela maioria branca, ou que se identificava como branca, né, que a gente tem a questão do pardo. Então, assim, o meu primeiro ambiente de negação foi a escola. Então, hoje eu atuo na escola. Então, pelas experiências que eu vivenciei, então eu me sinto na obrigação de demonstrar que a escola, ela é um espaço plural. Ela pode ser e ela é um espaço plural, um espaço de respeito, um espaço de aprendizagem, né, de intercâmbio desses conhecimentos, um espaço para ser a voz desses conhecimentos para outras gerações que estão vindo aí, né? Então, a gente atua desde o ensino médio, né, ensino básico ali, a jovens e adultos, né? Então, a gente tem crianças, né, que entram na nossa instituição com 13, 14 anos de idade, são crianças, estão em processo, eu falo carinhosamente de crianças, porque aqui em Cuiabá, na Baixada Cuiabana, né, criança é um jeito carinhoso de se referir a outra pessoa, né? Então, eu falo sempre minhas crianças, tanto para as crianças quanto para os adultos mesmo, né? Então, assim, eu vejo que é um espaço importante, que é possível a mudança na nossa sociedade, né? Então, a gente entrega, entre aspas, assim, né? Então, os sujeitos que vão fazer a diferença, né, nesse futuro que a gente almeja, né? Então, o presente e futuro que a gente almeja. Então, por isso que eu acabei indo para a educação, né, e me apaixonei também pela educação, principalmente pela etnobiologia, né, e agora pela etnobotânica também. Sempre fui apaixonada, mas não tinha aquele interesse de ir atrás, de buscar mais. E por isso quando eu vi a chamada do curso, falei, não, é esse curso que eu quero, que vai me ajudar, que vai me clarear mais ainda as coisas, para eu poder levar, né, dialogar mais com as minhas crianças lá na minha prática cotidiana, né, como educadora. Então, nesse sentido. Nossa, muito bacana, muito legal a fala de vocês. Pena que a gente não quer fazer uma coisa muito comprida, eu só queria fazer mais uma pergunta, que eu acho que é mais importante para a Iris e para o Wanderson, que é a questão da importância desses saberes do campo. Porque qual que é a questão? Muitas vezes, os livros didáticos, né, ou até como a gente se organiza como sociedade brasileira, a gente sabe que a gente acaba priorizando saberes que são feitos no Sudeste, em especial no Eixo Rio-São Paulo, né? Seja na nossa indústria filmográfica, seja nas nossas novelas, nos nossos noticiários, e as editoras também. Então, a gente sabe que a maior parte do aporte do governo para a cultura é no Eixo Rio-São Paulo, né? Então, acaba havendo esse colonialismo
né, digamos assim, sulista, digamos assim, né, em relação aos outros lugares, né? E aí, eu queria ouvir de vocês, principalmente da Iris e do Wanderson, o que o campo tem que ensinar para a cidade. Que eu acho que a cidade tem que ensinar muito para o campo, mas eu acho que o campo tem muito que ensinar para a cidade. E aí eu queria ouvir de vocês isso. Começar com o Wanderson primeiro? Pois é, primeira coisa é a situação do livro didático, né? O livro didático, em momento nenhum aborda. E quando aborda, é que nem eu falei, a questão do êxodo rural. Só vai falar sobre isso, né? E aí coloca aqueles trabalhadores, com aquele chapéu do sol, aquela coisa toda, tal, e dizer que houve essa mudança, e essa mudança foi benéfica, né? Porque agora conseguiram virar os mascates, né? Que são aqueles vendedores de rua, né? Estarem num subemprego e mandam o dinheiro, né? Hoje tem o Pix, né? Mas antes era via Correios. E é assim que é trazido. Eles atualizam o livro nesse sentido. Falar que não é mais uma carta, mas hoje um Pix, mas continua com o mesmo enredo, né? E o trabalhador e a trabalhadora do campo tem muito mais para nos ensinar, aqui eu digo pela comunidade. A nossa comunidade conta hoje com cerca de 54 mil habitantes, né? É uma cidade muito pequenininha, a cada 5 minutos você corta a parte que é considerada urbana. O restante é colônia japonesa, aqui dentro de Braslândia. É colônia japonesa. Então, assim, é plantação de hortaliça o tempo inteiro. Então, quando eu fiz aquela analogia com o sistema feudal, com a questão dos quilombos e tal, eu não estou sendo demagogo nem falacioso, entendeu? Por quê? Porque realmente, se a gente vai e adentra a comunidade um dia sequer, a gente percebe tudo isso. E o trabalhador do campo, porque eu falo que o meu aluno de 6 anos, que está chegando agora para o primeiro ano do ensino fundamental, ele já é um trabalhador do campo, entendeu? Ele não está apenas ali no campo, vivendo do campo e para o campo. Ele já levanta cedo com seu pai, ou então ele vai à tarde, até determinados momentos, devido ao sol, trabalhar com o pai, trabalhar com a mãe. Então ele já sabe, entendeu? Já sabe o que é aquele negócio do campo. Inclusive, ele se beneficia também quando ele vai para a Ceasa, por exemplo, fazer esse transporte com o pai nos caminhões e etc. Ele vê o dinheiro rolando. Então ele já começa a matemática ali, daquele momento ali. Então são alunos que chegam com saberes já aqui, ó, raciocínio lógico, muita coisa desenvolvida. E aí, com isso, o que acontece? Eu venho, enquanto professor, com saberes sistematizados, vamos operacionalizar. Vamos colocar lá que 10 mais 20, barrinha, unidade com unidade, dezena com dezena. Mas se eu falo para o meu aluno de 6 anos, quanto que é 20 mais 30, ele fala, ué, professor, é 50 conto. Ué, mas como que você sabe? E se eu te der 50 reais e pedir e tirar 30 reais? Ué, professor, dá a nota de 20. Ué, mas como assim? Sendo que eu não ensinei ainda questão financeira, se eu não mostrei ainda o dinheiro, se eu não falei da operacionalização, da inversão da operacionalização, no caso da adição para a subtração. Como? Então, eu pude, enquanto professor atuante, né, e hoje, enquanto vice-diretor, perceber que desde o início ali, porque a nossa escola começa com os anos iniciais, desde o início eu já tinha alunos que tinham essa visão. Já tinha estudantes que já tinham uma visão de mundo assim, que eu me surpreendi, porque eu falei assim, cara, eu sou freiriano, né? Então, tipo assim, eu pensei que lá na EJA eu ia ter o topo do discurso, o topo de tudo. Só que a partir do momento que eu comecei a olhar para aquela criança e falar, opa, peraí, que conhecimento é esse que ele traz do campo? Dessa prática, desses saberes. Que, inclusive, tem aluno que traz para a gente chá, que fala bem assim, essa folha aqui, ó, tio, ela serve para isso, isso, minha mãe usa para isso, isso. Eu, hã? Onde é que você pegou esse menino? Ah, peguei lá no Cerrado, lá perto de casa. Que horas que você pegou, menino? Tá horário. Você vê, ó, o conhecimento etnobotânico, ele começa dali, ó. Por que ele coletou em tal horário?
Por que da folha? Como que ela é usada? E ele ainda fala, ainda assim, ó, pode colocar muita água, não. Você coloca lá um pouquinho em tal lugar, faz assim, só tem que tampar, se você está fazendo uma infusão, se está fazendo chá, enfim. E não usa esses termos, mas ele fala com uma certa propriedade que, se a gente for analisar em termos científicos, está correto. Porque é um conhecimento, assim, vasto e é um conhecimento de herança. É um conhecimento que foi trazido pelas avós, tataravós, sei lá, enfim. Só que, dentro da minha comunidade, que está estabelecida lá desde 1967, que existe a escola, a gente não consegue ter profissionais, muitas vezes, que entendam essa realidade. Porque a maioria dos meus professores hoje, eu conto com cerca de, pegando os 3 turnos, lá também tem o técnico em controle ambiental, eu tenho cerca de 90 professores. Se eu falar para vocês, eu que confiro a modulação e confiro a formação de cada um deles, se eu falar para vocês que desses 90 professores, eu tenho, não vou mentir, porque eu tive que coletar esses dados, 5 professores que têm formação na educação do campo, vocês caem duro no chão. Ou seja, são professores da cidade que estão ali por uma gratificação, porque existe uma gratificação, tá? Estão por uma gratificação que hoje, querendo ou não, são R$600, tá? Então, hoje pesa muito no bolso, no orçamento de qualquer um, né? Até porque vocês viram aí, fazendo um paralelo, o governo dando R$150 para as pessoas de auxílio para poder comprar um botijão de gás. Não é nem comprar o botijão, é para abastecer o botijão de gás, porque não dá para fazer mais nada do que isso. E aí eu parei para pensar, eu falei, cara, tá errado, é uma modalidade de ensino. Eu tenho que ter profissionais formados, competentes, para atuar na educação do campo. Se eu não tiver pessoas formadas, que não tiverem formação, eu não tenho como falar, porque vai virar uma coisa falaciosa e demagógica. Eu não tenho propriedade para falar. Se eu não for um partícipe, eu não tenho como falar sobre. Eu sempre vou estar alheio, entendeu? É que nem a Iris, por exemplo. A Iris é negra, a Iris é mulher. Eu não posso falar, eu não tenho propriedade para falar sobre mulher, não tenho propriedade para falar sobre a questão negra. Apesar de toda a minha ancestralidade, eu não tenho propriedade. Eu não vivenciei isso. E dentro da educação do campo é a mesma coisa. Eu não posso falar da educação do campo se eu não estou no campo, se eu não convivo com as pessoas do campo, se eu não entendo o campo, se eu não faço parte daquela comunidade ali. E, infelizmente, o currículo, hoje, BNCC, igual o João falou, nós temos aí um conhecimento pensado Sudeste, Rio, São Paulo, né? Que, inclusive, quando eles fazem as escolhas dos livros, é chique, né? Um hotel 5 estrelas, drinks, né? Champanhe mesmo, não é esses espumantes, não. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente para e pensa e paga com o nosso dinheiro público, entendeu? Ninguém pensa na gente, sabe? Ninguém pensa. E eu vou falar de Distrito Federal. No Distrito Federal, não pensam na gente. Sabe por que não pensam? Sabe qual é a única operadora que presta de internet e que funciona até para ligação na minha região? Vivo. Aí o que o governo propôs? Fez uma parceria com a Claro para que fosse disponibilizada para o Distrito Federal como um todo esse acesso que seria a internet reversa, né? Primeira coisa que a gente bateu, e as escolas do campo? Como é que fica nisso? E o governo sabe. O governo sabe das escolas do campo. Só que as escolas do campo foram, mais uma vez, o quê? Esquecidas, marginalizadas, porque o pessoal do campo tem que viver para o campo. Tem que pensar para o campo. Eu não posso ter pessoas dentro do campo que queiram ser médicas, advogadas, professoras, vagabundos, prostitutas, bandidos, ou políticos, bandidos é a mesma coisa, talvez, entendeu? Eu não posso pensar, eu não posso sair da minha caixinha, porque eu tenho que continuar com a minha comunidade do campo, vivendo do campo, produzindo coisas hortifrutis, para que eu, enquanto cidade, possa usufruir desse trabalho. Que é isso que acontece. Entendeu? Então, assim, e a escola aí eu volto lá no Hinaldo e na Iris, a escola é um processo desafiador. Desafiador. Porque no campo, meu Deus, olha, sinceramente,
Hoje na UNB tem um curso, inclusive, da pedagogia com foco na educação do campo, né? E é um curso que, inclusive, as pessoas elas moram na própria instituição, né? Para que possam conviver com as pessoas do campo, saber o que é aquilo, passar os 4 anos ali no campo, sabendo o que realmente é aquilo. Não uma coisa assim, das minhas ideias, eu trabalho qualquer coisa. E a resistência dos professores, para mim, é um dos maiores desafios, porque eu não consigo, por mais que eu seja positivo, eu sou virginiano, eu sou uma pessoa que gosta de colocar as coisas assim bem direitinha, que as coisas têm que acontecer mesmo, eles sabem do meu posicionamento, mas eles sabem que meu posicionamento não é no achismo, é pautado na realidade, e assim, mas mesmo assim, eu ainda encontro entraves, sabe? Onde as pessoas elas não conseguem fazer abrir o seu leque, sabe? Enxergar para além das coisas, né? Então, ali, muitas vezes, na escola, já há 20 anos, gente. Há 20 anos convivendo naquela escola e continuam com as mesmas metodologias, com as mesmas conversas, com os livros que vêm lá do Sudeste, trabalhando da mesma forma, que o Ivo viu a uva, quem é esse Ivo, que uva é essa, entendeu? E continua do mesmo jeito. Eu não estou sendo demagogo em falar isso, gente. Continua do mesmo jeito. A gente não teve avanço. Enquanto, igual eu falei, o primeiro processo começa pela formação. Nas licenciaturas, não sei para vocês aí, não existe uma disciplina chamada educação do campo nas licenciaturas aqui. Não existe, não existe. E nós estamos preparados para trabalhar com isso. Olha, o Distrito Federal está assentado sobre 5 APAs principais. Entendeu? Nós temos aí uma biodiversidade incomensurável. Vamos dizer, até hoje têm sido descobertas plantas e descritas no Distrito Federal. E é um retângulozinho, gente. Um retângulozinho. Então, assim, e nós não temos isso. As políticas públicas, elas sempre chegam atrasadas. Faz tudo para o regular, não sei o quê, pá, opa, faltou educação do campo, vamos soltar ali 2 páginas. Com essas 2 páginas vocês se resolvem. Porque tudo que não tiver aqui nesse documento, vocês procuram nos demais o respaldo. Então, o primeiro entrave, ao meu ver, é formação e essa documentação da educação do campo. Então, por isso, valorizar quem é da minha comunidade. A gente sempre fala, tem um projeto de distribuir cesta para a nossa comunidade. O projeto para a nossa comunidade. A gente sempre pensa assim, a gente não se importa se o restante das escolas fica assim, porque é um projeto coletivo. Coletivo para vocês. Porque quando foi fazer a passeata para poder chamar os alunos de volta para a escola, que nós fizemos isso ano passado, na época da pandemia, eu, enquanto representante da escola, caminhei nesse sol todinho para chamar alunos da escola da zona urbana, sendo que na zona rural não passou um carro de som. Você entendeu? A gente não foi colar panfletos nas associações, nem nas paradas de ônibus. Não fizemos nada disso. Então, assim, como que eu vou fazer aquilo e em detrimento da minha comunidade, que a minha comunidade não foi privilegiada? A minha comunidade não foi ouvida. Essa seria a palavra, não foi ouvida. Então, para mim, um dos grandes desafios da educação do campo, do trabalhador do campo, da história étnico do campo, que é, por sinal, vasta, porque faz uma miscigenação aí com relação a tudo, né? É justamente essa. Hoje, nós temos que pautar em formação, sim, obrigatoriedade, porque esse negócio de optativa não rola. Porque o professor tem opção. Não, tem opção coisa nenhuma. Vai fazer o curso de inventário, sim, vai fazer o curso de educação do campo, sim. Você não está na escola do campo? Então, você tem que começar a entender o que é isso. Porque hoje é exigido, para trabalhar no ensino especial, que aqui tem uma escola, você tem que ter cursos, tem que ter aptidão. Então, assim, por que no campo não tem que ter? Então, é isso basicamente. Vamos ouvir para a Iris para a gente ir caminhando? Realmente é uma discussão interessante, né? Concordo com o nosso colega, realmente a gente tem aí uma ausência de política pública mais pautada para olhar essas diversidades de um modo geral, né? Especificamente a educação do campo. Eu trabalho numa instituição que eu posso até dizer que, em relação às outras instituições, nós somos privilegiados, porque a instituição que eu trabalho, ela veio de uma formação de uma escola agrícola,
Então, ela surgiu em 1980, né, na década de 80, então, no finalzinho do período da ditadura militar, e ela foi criada com o primeiro curso que foi de agropecuária, porque a vocação da nossa região é essa questão da agropecuária. Então, a região da Grande Cáceres, né, ela atua, né, tem muitas propriedades que estão relacionadas principalmente à pecuária, né, que é forte, extensiva aqui na região. Então, ela surge nessa perspectiva, né, então surge como curso técnico, né, inicialmente como curso técnico, e recebia principalmente homens, mulheres era raro, inclusive na docência, né, professoras mulheres era raro nesse período, então era uma escola para homens, né, homens do campo. Então, os meninos aqui da região todos iam fazer escola agrícola, para voltar para o campo, né, e auxiliar suas famílias e ficarem no campo também, né, essa era a ideia. Mas muitos acabaram seguindo outros caminhos, né, então a formação era para ficar no campo, né, não era para ser médico, advogado, voltar, porque muitas propriedades têm as suas comunidades estruturadas, como a igreja, como outros aspectos sociais, né, então era para voltar para o campo e continuar desenvolvendo aquela atividade no campo. Então, aí, como curso técnico, a gente recebeu vários profissionais da área técnica, né, então veterinários, agrônomos, né, que atuavam nesse sentido. Como é uma instituição que é federal, então o concurso acaba sendo para o país todo. Então, a gente recebeu muita gente de fora, com outras realidades, inclusive para a área técnica, né? Então, gente do Sudeste, principalmente, Sul do país, né? Muita gente do Sul, inclusive professores do Sul. Então, vem de uma outra realidade, de um outro bioma, né? Então, a gente, até os dias de hoje, a gente não tem um material específico para a área técnica que dialogue com essa realidade da região. Então, muitos estudantes nossos, eles vislumbram no curso ainda de agropecuária, que o curso ainda existe, né, uma educação que vai possibilitar um trabalho lá no agronegócio, não mais para o campo, né, então poucos estudantes voltam para o campo para poder fortalecer a agricultura familiar, para melhorar as técnicas no sentido de até trabalhar a questão da terra, na questão da perspectiva da sustentabilidade daquele empreendimento, a gente sabe que tem o desgaste da terra, da produção, né, então eles geralmente não voltam com esse olhar. Então, eles têm hoje, né, então a gente tem vários educadores, né, profissionais da área técnica, que dão uma educação para o agronegócio. Então, estuda as espécies botânicas lá, de interesse econômico para o agronegócio, né, então a gente tem aqui na região a soja, algodão, o milho, o sorgo, né, e assim sucessivamente. Então, produção em grande escala, né, então hoje são indústrias, né, negócios, grandes negócios mesmo no campo, fazendas que são mais empresas, né, do que para atender essa realidade da alimentação, né, de um trabalho que é voltado para a vida, né, então é um trabalho mais empresarial, visando lucro. Então, a gente tem essa dificuldade, então a gente não tem material específico para o campo, né, a gente não tem, a gente trabalha nas áreas que são consideradas de núcleo comum, que aí entra do ensino médio mesmo, né, da BNCC, então é o livro didático que vem lá na perspectiva do Sul e Sudeste, né, com as formações, os biomas, né, o conhecimento daquela realidade, e a nossa realidade, quando é representada, muitas vezes pelo agronegócio também, né, Mato Grosso é um dos principais eixos aí do agronegócio, desponta, né, anualmente aí na produção de soja, então, mais nessa perspectiva, não na perspectiva dos potenciais biotecnológicos da biodiversidade, né, então, assim, do potencial da nossa biodiversidade, de fármacos, de alimentação, de potencial de melhoramento no sentido de uma agricultura lá para o campo, para aquelas pessoas que querem, têm a vocação do campo, que a gente sabe que tem isso, a gente tem muitas comunidades tradicionais aqui, muitos assentamentos rurais, né, pessoas com vocação para o campo, então a gente não tem um olhar nem tanto da ciência, nem da educação nesse sentido. Né? Mas a nossa cidade, ela tem, além do Instituto Federal, a gente tem a Universidade do Estado de Mato Grosso, que ela foi inicialmente criada, né, para uma educação de nível superior para o Estado, de interiorização, né, então a gente tem muitas cidades aqui, muitos locais que mal chega a internet, tem locais que mal chegaram a energia, que tinham pessoas que precisavam dessa formação, porque eram cidades, inclusive, que estavam sendo criadas, né, na década de 70, 80, 60, né, inclusive, então precisava dessa expansão da educação. Então, ela tem essa vocação nas licenciaturas, né,
Então, também, eu, enquanto estudante dessa universidade, a gente via essa luta também, né, de uma educação voltada para o campo, de educação de jovens e adultos, né, de uma educação inclusiva. Então, é algo que ainda está inicial, inclusive nas discussões das licenciaturas aqui. Mas a gente tem algumas iniciativas na economia solidária, na agroecologia, né, então a gente vive ainda com muita necessidade dessas políticas públicas nesse sentido, para fortalecer algumas dessas iniciativas, mas elas existem, mas são bem pontuais, mas já há uma organização nesse sentido. Mas para a discussão do livro didático, a gente ainda não tem isso bem claro, então é algo que é reproduzido mesmo na licenciatura, né? Então passa ali, dá uma olhada mais ou menos, aí a pessoa que se interessar por aquela área procura uma formação, mas não é algo que está ali dentro da licenciatura como obrigatório, como o nosso colega Wanderson acabou dizendo, né, que eu também vejo que, como é a educação, tem que ter, as licenciaturas também tem que ter esses outros olhares, né, quais são as educações, onde elas estão, né, essas modalidades de educação. A gente não tem isso aqui bem claro, né. Então, eu falo de uma instituição que ainda tem esse privilégio, que é um laboratório vivo, né, para todas as áreas, porque como a gente tem essa formação técnica, né, que está na origem, na essência da instituição, mas não há ainda esse diálogo, né, tanto é que agora na escolha do livro didático, do novo livro didático, a gente teve aí, né, os profissionais da área técnica tiveram que escolher um livro que me fugiu o nome agora, mas é como se fosse um livro integrador entre as áreas técnica e do ensino básico, né, então eles tiveram muita dificuldade, porque eles viram que aquele livro integrador, bom, não tem nada a ver com a nossa prática cotidiana, porque a gente é uma escola fazenda, né? Então, a gente tem horta, a gente tem culturas anuais, culturas, né? Tem várias culturas. Então, os meninos, meninos e meninas, eles aprendem na prática. Então, assim, tem a aula de horticultura, então eles vão lá fazer a horta. Tem fruticultura, então vão lá vão plantar, vão ter todos os conhecimentos associados à matemática, à biologia, à agronomia, né? Tem criação de gado, de ovelhas, então tudo isso eles estão ali, faz parte do cotidiano deles. Até mesmo dos estudantes que vêm de uma realidade urbana. Então, eles acabam entrando para esse universo e se apaixonando. A gente tem 2 cursos de ensino médio integrado ao técnico, que é em agropecuária, que é a nossa vocação da instituição, e o curso em informática. Chega no final, no 3º ano, que é as turmas que eu geralmente atuo, eles... professora, eu estou fazendo informática, mas eu queria estar lá no curso de agropecuária, porque eles vão para campo, é muito interessante. E muitas vezes eles saem das aulas deles e vão lá para o campo observar. Então, a nossa escola ela é privilegiada nesse sentido, mas a gente precisa de mais diálogo nesse sentido para fortalecer isso que a gente tem de bom, né? Que já tem, né? Então, a gente já tem essa estrutura, né? E nesse momento político que a gente está vivendo, a gente também tem sofrido bastante, principalmente com a questão financeira, para manter essa nossa escola fazenda, né? Então, é algo que é delicado, que a gente está enfrentando, mas eu vejo que é um espaço de potencial. E esses nossos cursos de extensão, eles aproximam as nossas comunidades, né, a instituição das nossas comunidades. Então, tem vários educadores que estão indo, né, levar os estudantes para a prática lá nas suas comunidades, nos assentamentos que são próximos das cidades, são bem próximos das cidades, né, para visualizar essa realidade do cotidiano. Então, a gente tem aí algumas iniciativas que são pontuais, ainda não é integrada, a gente não conseguiu fazer essa integração como é, de fato, o nome do curso, né, que é um curso integrado. Nossa, gente... Mas as escolas, de um modo geral, é essa realidade do livro didático. A gente passou por um momento, né, já te atrapalhando a pessoa, quando empolga, né? Então, eu acompanhei, inclusive, nas comunidades que eu vivenciei ao longo do meu mestrado, do meu doutorado, né, de projetos de pesquisa, esse fechamento das escolas do campo, que a gente tem essa realidade também. Então, houve um momento da entrada da educação formal no campo, e aí agora a retirada dessas escolas do campo concentradas na cidade, né? Então, esses estudantes, muitas vezes, eles deixam de estudar, que é uma realidade, por conta do próprio trabalho do campo, né, que exige, os pais precisam deles atuando lá, ou é vontade, vocação deles mesmo, que eles amam, né, eles e elas amam o campo e querem ficar lá. Então, a escola acaba ficando em segundo plano porque está fora dessa realidade. Então, a gente está vivenciando esse momento, intensificado agora também com a pandemia, né, com essa realidade de acessibilidade, do distanciamento entre os docentes e os estudantes, né, da demora, inclusive da chegada do material didático. A gente tem problemas aqui, a gente vive na cidade, mas tem uma área rural bem extensa, dificuldades de estrada, de infraestrutura para chegar esse material.
Então, assim, são essas nossas realidades, né? A gente convive aqui também no nosso estado. Nossa, gente, brigadão, eu acho que foi muito... Gente, tipo assim, nossa, foi melhor do que eu pensei que poderia ser, muito obrigado. E aí, eu sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas eu queria ouvir de vocês duas coisas. Uma palavrinha de encerramento, rapidinha, e até o presente momento, né, do que a gente está construindo na nossa formação. O que vocês estão achando dela? Eu queria ter registrado isso aqui também com vocês, sobre o que vocês estão achando do que a gente está fazendo até aqui. Aí, começar com o Hinaldo e aí a gente vai. Hinaldo, tá mutado. Opa, a palavra isso. que eu defino esse momento é resistência, né? É resistir, é estar pertencimento nos espaços, é garantir os espaços, é resistir sempre. E aí, a botânica dialógica que vocês me proporcionaram, né? Ela permite outras perspectivas de dialogar, né? Porque a gente veio da academia, onde a gente vê muita sistemática, né? Muita questão bioquímica das plantas e tal, mas outra perspectiva de dialogar com outras disciplinas, né? Como é que a minha perspectiva como biólogo na área de botânica eu podia dialogar junto de direitos humanos, né? Tá aí Iris, né, que trabalhou a questão da mulher, veja só, a questão de gênero, trabalhar com a questão da etnobotânica. Veja que coisa interessante, né? Um recorte dentro de direitos humanos em gênero, é uma coisa tão evidente hoje, né? O feminicídio, a questão da mulher negra periférica, e Isis fez esse recorte para trabalhar com etnobotânica. Então, a botânica dialógica, que vocês trabalhando conosco, ela propicia esse diálogo, né, da gente com outras perspectivas que poderão vir. Travou ou você encerrou, Hinaldo? Porque eu não sei se travou. Eu tô achando que o Hinaldo travou. Também. Tá, eu acho que ele... Voltou? Oi, Pera. ouviram? Ou estamos ouvindo. Vocês ouviram o que eu falei? Tá ouvindo agora? Sim, a gente estava ouvindo, você estava concluindo seu pensamento sobre o que você estava achando do curso, mas aí você congelou. Oi, tá ouvindo agora? Sim. Então eu vou deixar a imagem desligada porque eu acho que está interferindo. Tranquilo. O que eu falei anteriormente é que a perspectiva do que vocês nos proporcionaram e estão nos proporcionando através do curso é dialogar em outras nuances, porque a gente que vive em academia, a gente trabalha muito a questão, né, da planta, da identificação, e a botânica dialógica, ela proporciona outras interfaces, como, por exemplo, eu, dentro de botânica, trabalhar com recorte etnorracial, trabalhar com recorte de intolerância religiosa. Isis, por exemplo, foi um trabalho bacana, né? Ela pegou um recorte de direitos humanos que é gênero, né? Veja bem, trabalhou gênero com a questão etnobotânica. Veja o diálogo que ela proporcionou entre um recorte de gênero e outro etnobotânico. Então, vocês, eu agradeço muito quando eu vi o curso, né? Proporcionar outras possibilidades de construção de diálogo que não seja somente a botânica. A botânica, sim, pode dialogar com outras disciplinas, outras questões sociais, pode trabalhar com a questão negra das minorias, a questão, né, do candomblé. Então, vocês não estão proporcionando isso. Dessa botânica, interagir e dialogar com outras perspectivas. Então, agradeço muito por esse curso. Wanderson? Duas palavras que eu utilizaria seriam transgressão e gratidão. Transgressão porque ultrapassou os limites do que a gente pensa com relação ao ensino e à aprendizagem de botânica. Né? Igual diz, eu sou... até para eu falar sobre, eu fico assim meio... Porque é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu sempre amei. Então, ainda mais hoje, atuando na educação do campo, aí é onde eu vejo a raiz mesmo, literalmente, não metaforicamente, mas a raiz
de tudo acontecendo, né, do que chega ao meu prato, e vem do campo, eu tive que aprender agroecologia, eu tive que aprender educação ambiental, sustentabilidade, né, ter essa visão transdisciplinar, né, que o curso ele já começou desde o início a proporcionar, inclusive as metodologias utilizadas por vocês organizadores têm sido muito eficazes, no sentido de, até porque como a gente tem esse distanciamento hoje, é importante pegar a atenção, deixar a pessoa ali atenta, deixar a pessoa como partícipe do curso, né? E não simplesmente eu só ligar aqui meu áudio, minha câmera e ficar lavando roupa e ouvindo. Ah, terminou o curso, eu desligar aqui, tem uma tarefa para eu responder. Deixa eu lá responder, pronto, acabou. Esse é meu curso, no final tem um certificado. Eu acho que se os cursos fossem pensados dessa forma, eu fiz poucos cursos pensados dessa forma, protagonistas da formação, né? E vocês, enquanto organizadores, estão proporcionando esse momento para nós. E o mais interessante, e é uma coisa que fica, que quando a gente fala assim, vai voltar à normalidade. A normalidade hoje é essa aqui, ó. A normalidade de hoje é essa. Porque hoje eu tive a oportunidade de conhecer você, conhecer o João, conhecer Felipe, conhecer Iris, conhecer Inaldo, que são pessoas que não vivem no Distrito Federal, entendeu? Então, assim, olha o leque que a tecnologia me proporcionou, né? Então, assim, e hoje eu me sinto numa condição privilegiada, porque hoje eu tenho que comer, eu tenho um computador bom, né? Eu posso estar na minha casa hoje fazendo curso e não pegando um ônibus lotado, saindo daqui 5 da manhã, né? Tendo que sustentar minha família, ganhando sabe-se Deus quanto, ou com lockdown, com as portas quase que fechadas, porque parece que eu estou traficando drogas, né? Que tem que ser coisa meio obscura e tal, aquela coisa toda, que essa é uma realidade aqui do Distrito Federal, né? Que a gente só pensa quando vê a relação de drogas e isso, é dessa forma que acontece, né? Então, assim, e hoje eu tenho o privilégio, entendeu? O privilégio de ter esse diálogo, né? Diálogo mesmo, diálogo em que eu falo e sou ouvido, né? Em que vocês falam e eu ouço. Então, isso realmente é um diálogo. E quando vocês colocam a proposta de Paulo Freire, na hora eu já me encantei, entendeu? Na hora eu falei, o negócio parece que é bom. Porque eu quero ver se realmente é um negócio que eles vão a fundo ou se só está fantasiado ali de Paulo Freire, que é bonitinho, que é o patrono, que é legal falar de Paulo Freire e tal. E quando eu vi na prática o negócio acontecer, eu falei, cara, o negócio é babado mesmo. O negócio está indo ali por um viés muito massa e eu acho que tem que ter versão 2, 3, 4, sei lá, entendeu? Porque tem que dar continuidade, formar formadores. Hoje são vocês, amanhã pode ser eu, pode ser a Iris, pode ser o Inaldo, enfim, né? Que a gente possa dar continuidade. Porque, como eu falei no início, por eu ser do candomblé, a gente fala da tradição oral. Então, como eu estou aprendendo de forma verbal, eu posso também levar isso para outros lugares, né? Para as minhas reuniões pedagógicas. Então, a ideia de vocês sacar isso, não sei como é que vocês sacaram, mas eu achei muito interessante e parabéns a toda a organização. Obrigado, Iris. Bom, a palavra que eu deixo, né, já os colegas disseram aí, né, eu acho que compartilho com todas elas, e ousadia, né, eu acho que a gente está no momento que a gente tem que ousar, tem que persistir, né, não dá para inovar, né, então eu acho que o curso, ele traz essa possibilidade de inovar. Então, o curso para mim foi um presente, né? Então, quando eu vi lá a chamada, eu falei, nossa, esse curso é interessante, eu estou precisando de algo assim, porque estava me sentindo tão angustiada, né? Como a gente vai fazendo, mas será que eu estou fazendo? É legal, tá certo, né? É por aí mesmo, né? Então, o curso, assim, para mim foi um presente, porque eu vi que eu estou fazendo, falei, não, tem mais gente fazendo, tem mais gente ali à frente ainda, né? Tem mais gente para ensinar, olha que riqueza que foi esse nosso encontro aqui, né? Então, quanta ideia legal, quanto que a gente compartilhou coisas interessantes. Então, eu acho que
Isso foi graças também, né, à pandemia, infelizmente, né, porque se fosse talvez presencial, eu, por exemplo, não poderia participar pela minha rotina, né, pelo meu cotidiano, seria impossível ir para São Paulo, né, para o estado de São Paulo, fazer essa disciplina, né, então, assim, foi um presente mesmo, um achado, e estou adorando, quero que continue, né, já fico pensando no final, falei, nem quero pensar muito, porque tá tão bom, né, cada semana é uma riqueza, assim, eu não vejo a hora que dá aquele horário para começar o curso, né, para ver as ideias ali fluindo, né, trazendo coisas novas, as leituras. Então, para mim, eu só tenho que agradecer, assim, agradecer o presente mesmo desse curso. Estou adorando, é algo que eu acredito, né, eu acredito nessa educação que é dialogada, né, dialógica mesmo com as pessoas, ela não se faz sozinha, né, então se hoje nós somos educadoras e educadores, é porque nós temos lá, né, os nossos estudantes que eles fazem parte do processo, eles são essenciais nesse processo, né, então a gente aprende muito no cotidiano. Então, a gente está nessa nova realidade que é o novo normal, mas eu ainda sou apegada ao passado, né? Eu gosto da aula presencial, eu acho que o contato, talvez se a gente tivesse presencialmente, seria, nossa, outra realidade, né? Mas, enfim, é o que temos para o momento, né? Então, a gente tem que ousar e se reinventar, né? Então, é o momento para a gente se reinventar, e eu vi que com o curso a gente tá caminhando num aspecto, assim, bem positivo para a educação, né? Então, eu fico muito feliz, gratidão mesmo pelo encontro, né? Pelo dia de hoje, e espero que o curso continue aí, enquanto durar a pandemia, pelo menos. Muito bom. Obrigada mesmo. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço.